A paz do Senhor a todos os irmãos, glórias a Deus. Eu gostaria de dedicar esse primeiro estudo aos meus três filhos, ao Lucas, ao Júnior e ao Leandro, porque eles sempre acreditaram, né, na minha pregação, na minha mensagem, e eu gostaria, pelo menos eu espero que, através desses estudos que eu preparei e estou preparando, que eles entendam, primeiro, os meus filhos, né, a minha casa, entendam que é o motivo por que eu parei de pregar e o motivo por que eu estou voltando a pregar, né? Obviamente que é porque eu também estava me preparando, porque são coisas muito novas e profundas, são coisas muito profundas, não são coisas rasas o que Deus tem preparado para aqueles que têm o desejo de estudar a palavra e se dedica a conferir, a estudar, a comparar as escrituras, né, as coisas espirituais com coisas espirituais. Bom, eu vou apresentar para vocês hoje esse primeiro início, só um, um índice, um preâmbulo do que é que eu vou apresentar daqui a uns dias, né? Bom, tá aqui, ó, em primeiro lugar, eu quero mostrar para vocês aqui, ó, a necessidade de estudar as Escrituras. O próprio Senhor Jesus, ele disse assim, ó, examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Percebe que quando Jesus falou isso em João 5,39, né, não existia ainda esse Novo Testamento. Os evangelhos, as cartas, epístolas, Atos, Apocalipse, enfim, não existia isso. Mas Jesus disse assim, ó, examinai as escrituras, porque você sabe que nela tem a vida eterna, né? E são elas mesmas que testificam de mim. Então, Jesus está dizendo, olha, dá uma conferida, examina lá no Antigo Testamento, porque vocês vão ver que o Antigo Testamento está falando de mim. Amém? Então há uma necessidade, sim, de estudar o Antigo Testamento, porque se você não entender o Antigo Testamento, com certeza você vai fazer um balaio de gato com o Novo Testamento. Sabe? Vai fazer uma bagunça, vai entender tudo errado, vai pregar um monte de heresia, como eu já fiz, né? E nem vai saber que está pregando heresia. Bom, veja aqui em Isaías 56, 10, diz assim, ó, sou o Deus que desde o princípio anunciei o futuro, desde a antiguidade, aquilo que ainda não aconteceu. Ó, Isaías 56, 10 já tá falando logo, ó, eu sou o Deus que desde o princípio anunciei o futuro, desde a antiguidade. Pega isso, deixa eu tentar ver se eu consigo grifar aqui alguma coisa aqui. Não, isso aqui, peraí. Aqui, ó. Olha aqui, desde a antiguidade. Cadê? Aqui, desde a antiguidade. Tá vendo? A antiguidade, aquilo que ainda não aconteceu. Então, se você quer saber alguma coisa do futuro, Deus está dizendo, olha para o passado, porque para você entender as coisas do futuro, você precisa saber como que é que começou as coisas. Porque, pensa bem, que se você tirar o Gênesis da Bíblia, você não vai conseguir entender nada. Então o Senhor está dizendo, olha, vamos primeiro entender os fundamentos da terra. Olha só, Isaías 40, 21. Esse aqui é melhor. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem anunciado desde o princípio? Ou não atentastes para os fundamentos da terra? Olha só, está vendo o Senhor dizendo, ó, vocês não estão atentando para os fundamentos da terra? O que é fundamento? Eu escrevi aqui embaixo, ó. Fundamentos, ó, são bases, é uma explicação plausível para as coisas. Por exemplo, ó, já viu dizer assim, ó, notícia sem fundamento? É uma notícia sem base, uma notícia sem explicação. Enfim, o Senhor está dizendo assim, você não se preocupa em saber como que a Terra foi criada, como os fundamentos da Terra. Se você não souber sobre isso, com certeza você não vai entender nada. E o pior é que está cheio de gente querendo até ser pastor, rapaz. Querendo ser pastor, querendo ser obreiro, sem ao menos estudar os fundamentos da Terra. Né? Olha só,
Perceba que, por exemplo, em Hebreus 7, o autor dessa carta, ele usou o Antigo Testamento, aliás, ele usou no Novo Testamento um texto do Antigo para explicar um assunto sobre dízimo. Você percebe que até os autores dos livros do Novo Testamento usaram o Antigo Testamento para escrever as escrituras do Novo Testamento? Então, a gente fica com essa bobagem de dizer, porque a gente se acha agora, né? Ultimamente a gente se acha, a gente está na graça, a gente se acha a última bolachinha do pacote, porque nós somos cristãos, nós aceitamos Jesus, e os judeus são tudo endemoniado, e nada a ver isso, meu irmão. Nada a ver, o Senhor está mandando aqui na palavra dele, aqui, ó, percebe bem, ó, examinai as escrituras, que elas testificam de mim. Olha, eu anuncio o fim desde o princípio. E a gente está fazendo o quê? A gente está pregando só. A gente está fazendo o quê? Alimentando ovelha ou dando comida para bode? Pelo amor de Deus, presta atenção. Ó, e quais são alguns fundamentos? Porque o Senhor disse assim: ó, vocês não se atentam para os fundamentos da terra. Deixa eu te mostrar alguns aqui, por exemplo. Ó. Esse aqui, ó, são alguns fundamentos. Ó. As 7 festas, você precisa conhecer sobre isso. Se você não entender sobre as 7 festas, que são esses aqui, ó, Páscoa, Asmo, Primícia, Pentecoste, Trombeta, Expiação e Tabernáculos. Né? Se você não entender sobre as festas, você vai entender tudo errado a palavra de Deus. Você precisa entender sobre as 2 casas de Israel. Você precisa entender sobre as 2 testemunhas. Quem são as 2 testemunhas? Você precisa ter discernido no teu coração e na tua mente as 70 semanas. As 7 igrejas são assuntos que você tem que estar... não vou dizer dominar o assunto, mas tem que estar um pouco claro na tua mente para você conseguir olhar para o Novo Testamento e fazer uma interpretação genuína, uma interpretação certa, sabe? Sem viagem, sem falácia, sem... os irmãos de hoje em dia estão viajando muito. Ó, e você precisa saber também cada profecia dos filhos de Noé. Isso é muito importante. Bom, veja aqui, ó. As 7 festas são as Páscoas, Asmo, Primícia, Pentecostes, Trombeta, Expiação e Tabernáculo. A gente precisa saber sobre isso aqui. Sabe isso? Precisa estudar cada uma dessas festas aqui. E é coisa interessantíssima a gente saber sobre isso. Ó, as 2 casas de Israel. As 2 casas é Efraim e Judá. Né? Efraim é a casa do norte, são 10 tribos. Judá é o reino do sul, as 2 tribos. Quais são as profecias para elas? Você precisa saber. Sabe, as 2 testemunhas, quanta confusão que o povo faz nas 2 testemunhas. Dizem que é Enoque, outros dizem que é Elias, que é Moisés. Meu Deus. Quando você olha aqui agora, então, ó, as 2 casas de Israel, não dá mais ou menos para você entender agora ó, as 2 testemunhas? Pelo amor de Deus, as 2 testemunhas não são 2 pessoas específicas, 2 homens. Não, pelo amor de Deus, a gente vai estudar sobre isso. Ó, outra coisa que temos que dominar é aqui, ó, 70 semanas, que está escrito lá em Daniel 9:24. Rapaz, Daniel 9:24, quer ver? Deixa eu abrir a Bíblia aqui, espera só um minutinho aí. Não sei se eu abro aí no aplicativo ou aqui. Vou abrir aqui, ó. Isaías, Jeremias, peraí, só um minuto, segura a onda. Quer ver, ó? Oséias, Daniel 9:24, peraí. 9, aqui, ó. Daniel 9:24 diz assim, ó. Sabe quando o anjo voltou, né, lá o anjo voltou para dar explicação, né, para Daniel sobre o sonho que ele não estava entendendo, né? E aí o anjo, ele diz assim, ó, em Daniel 9:20, diz assim, ó: falava eu ainda em oração e súplicas, confessando o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, Daniel falando, né? Colocando minhas petições diante de Yahvé, o meu Deus, em favor do Monte Santo de Elohim. Enquanto eu ainda falava com Deus em oração, Gabriel, o homem que eu tinha observado durante a minha visão anterior, veio voando rapidamente para onde eu estava, bem na hora do sacrifício vespertino. Então ele me orientou dizendo: Daniel, eis que vim para transmitir-lhe percepção, sabedoria e conhecimento. Assim que iniciaste as tuas orações e o teu clamor, houve uma resposta e a ordem para que eu viesse entregá-la a ti pessoalmente, pois tu és muito amado. Portanto,
Agora, olha só, agora o anjo diz, ó, portanto, agora presta atenção na palavra que te declaro, a fim de que possas compreender a visão que tiveste. Então o anjo voltou para explicar para ele a visão de novo, porque ele não tinha entendido. Aí ele diz assim no 24: 70 semanas estão determinadas para o teu povo e a tua santa cidade, a fim de fazer cessar toda transgressão, em número 1, para dar fim à prática do pecado, 2, expiar a iniquidade, 3, e as culpas, implantar a justiça eterna, cumprir a visão, olha, e a profecia, e ungir o lugar santíssimo, consagrando o templo. Assim, sabe e entende isso. Desde quando partir o decreto real para restaurar e para reedificar Jerusalém, até o ungido, até o líder escolhido por Deus, venha, transcorrerão um tempo de 7 semanas e 62 semanas. Então a cidade será reconstruída com ruas, praças, muros e trincheiras, mas em tempos árduos e hostis. Então você percebe, ó, decorridas 62 semanas, o ungido passará pela morte e, portanto, será tirado da cidade. Percebe aqui? Chega, né, de ler ali, depois outra hora a gente, quando for fazer o estudo, lê tudo, né? Mas você percebe que o anjo veio e disse para Daniel, Daniel, ó, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. E quando completar 62 semanas, o ungido vai morrer. Percebe quem que é o ungido? Jesus. Hoje, meu Deus. A gente precisa prestar atenção nessas coisas e a gente tem que estudar isso, como que é 70 semanas, quando começou, quando vai terminar, entendeu? Bom, e como eu disse, a gente tem aqui, né, ó, eu falei, opa, aqui, ó, a gente tem que saber sobre as 7 igrejas sobre Noé, né? Então, ó, as 7 igrejas, né, são aqui, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Então, são as 7 igrejas. Será que são 7 igrejas literais? O que aconteceu? Por que, por exemplo, aqui não tem, aqui nessas 7 igrejas, não tem a igreja de Coríntio? Dos Coríntios, lá de Corinto? Por que não tem a igreja aqui, por exemplo, da Galileia, igreja de Filipos, igreja lá dos Colossenses? Por que Deus colocou só 7 aqui? Hã? É coisa para a gente estudar, coisa interessante, importantíssima. Se você não entender as 7 igrejas, você não vai entender o Apocalipse de jeito nenhum, você não vai entender o Novo Testamento, o ministério de Jesus, você não vai entender nada. Você vai pegar um texto aqui, outro ali, e vai tentar colocar alguma certa emoção no texto para você passar para a igreja, e vai ter que falar com um pouquinho de voz rouca, ou gritar, ou xingar todo mundo que é pecador, para as pessoas poderem te escutar, e você vai fazer uma lambança, que é o que eu tenho visto. E, por exemplo, você tem que saber sobre Noé. Por que você acha que Noé por que tem tanto detalhe lá na história de Noé? Noé tem até assim, ó, eu coloquei aqui aniversário de Noé, mas não é aniversário de Noé, mas a Bíblia diz lá em Gênesis 7:11 que no mês, ó, no dia 17 do primeiro mês, quando Noé estava fazendo 600 anos, foi quando começou o dilúvio. Como que pode? Sabe, dia 17 do primeiro mês. Sabe, então são detalhes muito específicos. Então, se Deus está dando detalhes tão específicos, é que Ele quer que a gente faça comparações com o passado e o futuro que há de acontecer. Ele disse que o passado são sombras das coisas futuras. Então, você sabe disso, que eu tenho que estudar o Antigo Testamento para que eu possa entender o que vai acontecer no Apocalipse. Ó, pra você ver, ó, o dilúvio parou no dia 1º do primeiro mês, quando Noé tinha 601 anos. Ô, meu irmão. Você veja aqui, ó, a partir dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, se fez o povoamento da terra. Isso é tremendo. Então, se toda a população do mundo depende, né, da profecia que foi feita, né, para os 3 filhos de Noé,
Então eu tenho que saber qual é a profecia que foi feita para cada um e o significado e a importância que tem para todos nós. É ou não é? Amém, meu querido. Isso aqui é só um início para dizer o que é que a gente vai ver, né, nos próximos dias. Muito obrigado a todos, desculpe aí ter tomado seu tempo e eu espero que você queira também fazer esse estudo aqui com a gente. Amém? Deus abençoe a todos, por amor do nome dele. Amém.